Ano que começa, 2022, é um ano de muita expectativa. Será que finalmente vem por aí o controle da pandemia? Teremos Copa do Mundo, eleições presidenciais aqui no Brasil. O que podemos esperar, Adriles? Olha, não vai haver o controle da pandemia porque a pandemia está absolutamente controlada. Os números de mortes, de internação, de sintomas graves estão completamente desabando. A gente tem 80% de uma população vacinada. A gente tem a possibilidade de uma melhoria da economia através do trabalho livre do cidadão que foi alijado do seu poder de sustento por prefeitos e governadores tiranos. E, eventualmente, se não houver um oportunismo político diante dessa nova cepa, por exemplo, a Omicron, que é uma cepa 70 vezes menos letal do que as primeiras cepas que foram exatamente colocadas no começo da Covid, ainda que seja 140 vezes mais transmissível, é uma cepa que pode exatamente dar à luz há um princípio de imunidade de rebanho que vem se somar à imunidade coletiva causada pela vacinação. Ou seja, os prognósticos são muito bons. Agora, a gente sabe como é que é a natureza humana e a gente sabe que prefeitos, governadores, políticos oportunistas, pseudocientistas malucos trabalham com a possibilidade do medo, uns por causa de uma histeria gerada pela pandemia e outros pelo oportunismo de querer derrubar o presidente Bolsonaro. Então a população por si mesma tem que ficar muito alerta, porque entendo, em percepção, a melhoria dos números da Covid, algum maluco pode se utilizar desses números de ampla disseminação da Omicron, por exemplo, que é uma cepa leve, é uma cepa absolutamente não letal, que pode nos brindar com a possibilidade de imunidade de rebanho e eventualmente fazer novos trancamentos, novas perseguições. É um ano de Copa do Mundo, é um ano de carnaval que poderá voltar, graças a Deus, a alegrar o povo. O povo tem que tirar os grilhões da histeria coletiva e da covardia e dar chance à vida. É isso que Bolsonaro falou no seu depoimento, a possibilidade de vida, de um risco ínfimo que seja de vida e a possibilidade de trabalhar e de se sustentar, de fazer economia girar. Tem o Auxílio Brasil, que está colocando comida no prato brasileiro, tem tudo para ser um ano bom, apesar e a despeito dos demônios que rondam o espectro político da nação. O Piperno, e o Adriles disse que a pandemia está sob controle. Você concorda? É uma visão extremamente otimista, né? E ainda ela não tem o respaldo da realidade. É claro que a Omicron é uma cepa aparentemente menos letal, mas ela, em compensação, ela se propaga com muita velocidade. E o que isso significa? É claro que, ao que tudo indica, é uma cepa que, felizmente, ela vai ser menos fatal, ela vai matar menos, mas ela vai continuar causando transtornos, ela vai continuar levando pessoas às internações, ela vai causar incômodos familiares, ela vai causar custos para as pessoas que acabam contaminadas. Então, é por isso que a gente tem que minimizar esses riscos. Agora, é claro que o Brasil, se a gente comparar com a Europa e, por exemplo, com a África, tem uma situação privilegiada hoje em relação à Covid. O Brasil tem, sim, uma população vacinada muito grande, pertinho da França, o Brasil com 67 ponto alguma coisa da sua população, a França chegando aos 70%. E eu uso esses dois países, esses dois exemplos, até para mostrar que, embora as coisas tenham melhorado muito por aqui, ainda é muito cedo para a gente falar de uma doença sob controle, porque a França, que já vacinou mais do que o Brasil, vive hoje uma situação em que mais de 200 mil pessoas foram infectadas por dia nessa última semana. E tem mais uma preocupação, Vitor. Por exemplo, em relação à África. A África, até agora, foi o continente que menos vacinou e foi também o continente menos atingido pela Covid. Mas espera lá, isso tem uma explicação. A África é um continente com menor circulação de pessoas. Então a gente não tem que esperar a coisa se espalhar por lá para começar a doar vacina. As vacinas têm que ser doadas antes. E uma outra coisa em relação à economia. Hoje, por exemplo, mais uma edição do Boletim Focus, prevendo aí uma expansão para a economia brasileira de medíocres 0,32% em 2022. Quer dizer, não dá para a gente ser feliz com isso. Ô, Piperno, a expansão medíocre de uma economia tem nome, tem sobrenome, tem culpado. São prefeitos, governadores mas vai ser assim para sempre. Tiranizaram as pessoas, impediram a produtividade, impediram a ascensão econômica, impediram crianças de estudarem. Ou seja, todo um ciclo de crescimento econômico mundial e, sobretudo, brasileiro, foi impedido por essas medidas isolacionistas draconianas que
não levaram a lugar nenhum, com transporte cheio de pessoas que transmitiam a doença às suas respectivas famílias. Eu acho que a questão de disseminação da doença não é exatamente uma coisa ruim, sobretudo em populações extremamente vacinadas como a brasileira. Se tem centenas de milhares de pessoas, até milhões, sendo infectadas por uma gripe comum, que é o caso que a Omicron provoca, você pode estabelecer mais uma vez a possibilidade de uma imunidade de rebanho que vai se somar à possibilidade de uma população intensamente vacinada. O que a gente tem que temer, eu volto e reitero, é o oportunismo político de prefeitos, governadores, cientistas histéricos e malucos que eventualmente possam exatamente estabelecer novas regras de restrições de liberdades individuais das pessoas e tolherem as pessoas de ganhar dinheiro. Diga, Piperno, para a gente fechar. Não fossem apenas as questões de saúde, né, que já são extremamente graves. A contaminação em massa, seja por uma cepa mais ou menos grave, ela também tem impactos na vida econômica do país. Mas é uma gripe. Então, ela não é só uma gripe, ela é uma gripe que coloca pessoas em isolamento, tira pessoas de quem coloca pessoas em isolamento são tiranos. A vida, não é a gripe, da sociedade. Não é a gripe, não. Então, a gente tem sim que se preocupar com isso e fazer todo o esforço do mundo para que os efeitos da Omicron sejam minimizados. O esforço do mundo o Brasil já fez, Piperno. O esforço que o Brasil deveria ter feito através do brilhantismo do Ministério da Saúde, em parceria com o SUS, mais governo federal, medíocre Ministério da Saúde de todos os tempos. 80% da sua população. Bolsonaro vacinador devia ser o lema da campanha à presidência da República nesse ano vindouro de 2022. Isso só não vai ser o lema porque não é uma campanha a Pinóquio. Isso é uma realidade. Não é uma campanha de candidatos a Pinóquio do ano. Porque tudo que foi possível fazer para atrapalhar a vacinação, ele fez. O quê? Então, ele foi, claro, compelido pelas forças de oposição e também pela opinião pública. Assim que a Anvisa liberou as vacinas, ele comprou centenas de milhões de vacinas. Já devia estar fazendo isso antes. Já devia estar comprando isso antes. A Covid está controlada, não se deixe enganar por demagogos pandemínios. A questão é menos mortes, menos internações, menos risco de vida, as pessoas podem exatamente aglomerar, lamber sovaco, ir pro carnaval, se divertir, porque está todo mundo vacinado. E eu, Adriles, Piperno e Vitor Brown acreditamos na vacina e na salvação pela vacina. E aqui, eventualmente, quase 100% da população vacinada. Acredito muito ao contrário dos negacionistas, da turma da cloroquina, do kit porcaria e tal. Brigue com eles. Eu não, vou viva a vacina e viva a população vacinada. Muito bem, a primeira coisa que sensata que você falou, viva a vacina! Isso aí. Bom, e olha, o ano já começou hoje com uma notícia que pegou a todos de surpresa. O presidente Jair Bolsonaro foi internado na madrugada de hoje em um hospital aqui em São Paulo com fortes dores abdominais. Ele está sendo submetido a uma série de exames e vai ficar em observação. No pronunciamento de Ano Novo, feito na sexta-feira à noite, o presidente Bolsonaro relembrou ações de governo durante o ano de 2021 e voltou a se posicionar contra o passaporte da vacina. Declarou que assumiu um Brasil com sérios problemas éticos, morais e econômicos, citou a ampliação da posse e porte de armas, aprovação de propostas econômicas e a promulgação do Auxílio Brasil e comemorou 3 anos de governo sem corrupção. E aí, Piperno, o que achou das falas e também o que nos diz dessa internação hoje do presidente? A primeira coisa, que então ele completa 3 anos, por exemplo, já voltando ao tema acusações de corrupção, então ele completa 3 anos de governo e até hoje não se sabe por que o Queiroz depositava dinheiro na conta da mulher dele. Então isso é um problema ético sério, porque ele fala, mas é uma questão ética irresolvida, né? Tá lá, inclusive. Ele fala uma corrupção da gestão do Bolsonaro. Vamos ouvir o Piperno, Adelise. Diga lá, Piperno. Então é mais um depoimento mentiroso. E depois é o seguinte, né? A gente tem que considerar que no primeiro ano de governo Bolsonaro, o país cresceu menos do que nos 2 anos anteriores sob Michel Temer, que já foi um período de pibinho, embora a gente tenha que fazer a ressalva de que aqueles 2 anos também foram anos aí de uma certa recuperação da economia que vinha, de fato, uma crise muito profunda. E aí Bolsonaro vem e não melhora coisíssima nenhuma. Aí nos 2 anos seguintes, cresceu em 2021, mas é um crescimento que anula a queda de 2020, ou seja, dá 0. Mas somando esses 2 anos de crescimento com 1% de expansão em 2019, ou seja, o Brasil dos 3 primeiros anos do genial Bolsonaro, do guia genial dos povos tupiniquins aí, o Brasil vai ter mais ou menos
1% de crescimento para dividir em 3 anos. Nada, não há nada parecido na história recente do país. Então, não sei qual é o indicador econômico que ele queira comemorar. E depois a gente acabou de falar sobre as previsões para 2022, que são as mais tétricas possíveis, né? Até porque ninguém aposta em nada vigoroso. Mas aposta sim num país, de novo, com inflação alta, aliás, esse ano já foi de mais de 10%. E outra coisa, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, vai ter que, nos próximos dias, escrever uma carta, isso é uma praxe, uma regra de mercado, explicando por que o erro foi tão grande em relação à previsão do centro da meta. Eles apostavam em 3,75, a inflação no Brasil ultrapassou os 10. Ou seja, comemorar o quê então, cara pálida? Adriles. A inflação não ficou na meta, mais uma vez, longe, hein? Por causa de prefeitos, governadores, que exatamente fizeram uma pressão inflacionária, numa crise de demanda, que não aconteceu só no Brasil, como no mundo, sobre esse erro estúpido e facínora de tiranos governantes que isolaram a população da possibilidade de crescimento econômico. O governo começou com a reforma da Previdência, começou auspicioso com a possibilidade de privatizações, mas havia a pandemia no meio do caminho, o isolamento tolheu todas as possibilidades do governo, o que não impediu, por sua vez, a despeito do discurso de liberdade econômica, liberdade de trabalho das pessoas feitas pelo presidente, de o presidente dar o maior programa assistencial da história da humanidade, colocando R$600 na mão de cada família e agora, através do Auxílio Brasil, não foi bem assim. Auxiliando em R$400 em cada família, colocando comida no prato daqueles que foram tolhidos do seu emprego, da sua capacidade de trabalho, que agora podem exatamente ter dinheiro para fomentar exatamente a sua procura ao emprego, a procura ao trabalho e fazer a economia girar. O presidente fala desse pronunciamento, voltando à pauta aqui, da possibilidade de liberdade. É uma das poucas vozes sensatas, veja bem, cientificamente sensatas, que falam. A gente está vendo aí pessoas sendo reinfectadas o tempo inteiro, pessoas que tomaram 2, 3, 4, 5 doses de vacina. A vacina está comprovadamente, ela não inibe a disseminação da doença, mas inibe drasticamente, sim, os sintomas da doença. Então, não há necessidade, necessariamente, de vacinação de crianças, que eu acho que é uma coisa temerária, ou de, eventualmente, requerer passaportes vacinais, fazendo uma população segregada, uma vez que a gente tem quase 90% da população vacinada. Ou seja, é um ano auspicioso. 67%. Mais uma vez, é um ano completamente... 80%. Um ano auspicioso. É um ano que começa a engrenar. As previsões do FMI de um crescimento negativo de 10% não se concretizaram. O Brasil cresceu mais que quase todos os países da União Europeia. E se prefeitos... Esse ano de 2021, não, sim, senhor. Se prefeitos, governadores, Supremo Tribunal Federal deixarem as pessoas trabalharem, deixarem o presidente trabalhar sem tolher os seus poderes, tudo indica que será um grande ano para a retomada econômica depois dessa miséria terrível que foi o isolamento social perpetrado por tiranos governantes. Com taxa Selic a mais de 9%, não há grande expectativa de uma expansão aí que possa realmente tirar o país do atoleiro. O Brasil caiu 4% em 2020, cresce agora 4,5%, então, ou seja, praticamente zero nesses 2 anos. A União Europeia, nesse ano de 2021, cresceu em média muito mais do que o Brasil. Agora, é verdade também que o Brasil tem algumas bombas relógio, nem todas aí, claro, a gente pode debitar na conta do presidente da República, mas o fato é que agora, nesse primeiro bimestre, as grandes metrópoles e as principais cidades do país vão aplicar, por exemplo, reajustes das tarifas dos transportes públicos. E isso é um item importante. E a gasolina baixando, hein? A gasolina baixou. Bolsinho Bondade ainda baixou a gasolina. Não tem nada a ver com ele, por sinal, né? O preço internacional do barril baixou a gasolina de mais de $80 para 60 e poucos. Agora, aqui Bolsinho no Brasil, Bondade dá dinheiro para as famílias e abaixa a gasolina. Ainda não foi reduzido proporcionalmente a isso. Quer dizer, lá já caiu um monte, aqui no Brasil caiu um tequinho assim. O homem abaixa a gasolina, ele quer. Mas o que mais você quer? Aqui. Você quer a Suécia? O homem não abaixa assim, nada. Calma. O homem não abaixa nada. Eu vou falar um negócio para você. Se pudesse, aliás, ele aumentava tudo.